Olá, eu sou Eduardo Freire, sou professor de modelagem de processos de negócios no Instituto Federal Fluminense. Leciono em duas disciplinas, uma no bacharelado de Sistema de Informação e um outro na pós-graduação de Análise e Gestão de Sistema de Informação. Como eu sou profissional certificado CBPP pela ABPMP Internacional, concedida a profissionais de processo de negócio, eu pretendo, com esse tutorial, demonstrar a utilização de uma ferramenta de processo de negócio, uma ferramenta de automatização que é chamada Visage Studio, para automatizar processo, no caso, um processo de venda de produto. Então, esse processo de venda de produto pode ser feito uma ferramenta de modelagem e depois feita a automatização dela. Não há nenhuma intenção nossa de fazer um tutorial, de desenvolver um processo de venda de produto completo, porque eu pretendo utilizar um tempo aí de 1 hora e 15, 1 hora e pouquinho, então não daria para fazer todas as etapas de venda, até porque, como nós estamos falando de modelagem de processos de negócio, cada negócio de venda de produto vai ter a sua característica, né? O que a gente quer aqui é demonstrar o uso da ferramenta para a automatização de processo e a utilização de tecnologias, no caso, tecnologia de geração de um arquivo PDF do pedido, que vai ser feito pelo cliente, e automatização de algumas etapas, de baixa de estoques e tal, e também a emissão, o envio de e-mail, porque são tecnologias agregadas na ferramenta e que são, de certa forma, fáceis de serem usadas, mas que a maioria das pessoas não tem noção de como fazer. Então, esse é o objetivo nosso, né? Nós resolvemos fazer aqui um processo simples de vendas, né? Só a entrada de dados do pedido do cliente vai ser usado. Nós não vamos fazer crediário, nós não vamos fazer nada assim mais elaborado, a parte de vendedor, equipe de venda. A ideia aqui é apenas demonstrar algumas etapas que a gente acha importante para 1 hora e pouco de apresentação. Realmente, se a gente fosse fazer um sistema mais completo, não daria para 1 hora e 20, mas dá para imaginar que, se dá para fazer um processo simples desse jeito que vai ser apresentado aqui em 1 hora e pouca, sendo com passo a passo aqui demonstrado, devagarzinho, explicando, imagina só se a gente fosse pensar em implantar um sistema desse mesmo, ao invés de meses e talvez mais de um ano para fazer, talvez em 1 ou 2 semanas desse para desenvolver todo um sistema, toda a parte tecnológica da automatização. Essa é a ideia final, né? Talvez no final a gente possa chegar a essa conclusão. Mas vamos lá. Como que vai ser a nossa apresentação? Primeiro eu vou fazer uma modelagem do processo aqui, né? Eu não vou trazer um processo pronto, como a maioria dos tutoriais tem por aí. Eu vou mostrar como é que faz. E eu vou criar as entidades de dados também, tudo do zero. Vou começar tudo com o projeto zerado, né? Vamos fazer a construção dos formulários, programação das regras de negócio e as tarefas automatizadas. Geração do arquivo PDF no final e o envio de e-mail. Muito bem, vamos ao que interessa. Eu já iniciei já fiz a parte inicial dele aqui, e porque demora muito. Se eu clicar aqui em novo e criar um novo projeto do Visage, ele vai demorar uns 7 minutos. Mas eu posso abrir um projeto aberto que eu já fiz aqui hoje, já iniciei para poder adiantar. É o tutorial de vendas.
porque ele cria vários componentes na máquina, né? Ele cria toda a parte do portal na máquina, ele cria serviços no Windows, as entradas, ele cria um banco de dados do SQL Server. Então são várias atividades que ele automatiza para criar todo o ambiente do projeto de desenvolvimento e automatização. Então demora muito. Então eu já me antecipei e fiz esse início. E também para testar, para ver se ele estava funcionando, eu acabei por criar um projeto, mas aqui vendas, eu vou remover esse vendas aqui só para mostrar como que foi feito, tá? Então seria um caso novo processo. Não sei se ele vai permitir, diz que não vai permitir. Não tem problema. Como eu fiz um teste, né? Eu vou criar então um processo aqui que eu vou chamar de vender. Isso não vai ter problema. Então vamos lá. Essa tela desse projeto, quer dizer, aqui a gente está falando da modelagem. Eu poderia ter importado o modelo, né? Mas aqui eu queria criar para vocês verem como que é fácil, como que é rápido criar um processo, uma modelagem até dentro do próprio estúdio, porque essa ferramenta de modelagem é a mesma, praticamente a mesma, com menos recursos, é claro, do que a ferramenta de modelagem Visage Modeler. Nós estamos usando a Visage Studio, que tem uma ferramenta interna. O que eu vou criar aqui, ele já me traz essa ideia que ele chama de milestone, né, que seria, a gente poderia chamar isso aqui de etapas, por exemplo, poderia chamar isso aqui de etapa de atendimento ao cliente. E a gente pode trabalhar também com como se fosse uma segunda etapa aqui. E outra etapa em entrega da mercadoria. Então, a primeira etapa de atendimento ao cliente, a gente vai ter um setor, que aí a gente chama essa parte aqui horizontal de raias. Vamos trabalhar com duas raias. Ele permite que a gente trabalhe com duas raias. Eu vou reduzir um pouco só para caber tudo numa tela, que ele chama de lane, né, em inglês, que na verdade simboliza o setor da empresa, o setor da organização que vai colaborar entre si, os setores que vão colaborar, e o setor de atendimento e o setor de entregas. São dois setores da organização que colaboram entre si para entregar o resultado final. Como essa modelagem é feita usando essas notações, né, a paleta de símbolos aqui, da notação chamada BPMN, né? Então a notação que eu tenho que colocar a primeira logo é de início do processo. Agora eu posso passar o mouse aqui e criar as atividades que vão ocorrendo no fluxo de trabalho. Primeiro, então eu vou colocar aqui atividades humanas e atividades que não são humanas. A primeira atividade, obviamente, que é um ser humano, né? A pessoa do atendimento vai fazer a primeira parte, né? Que é lançar pedido. A segunda parte é baixar estoque. Só que baixar estoque é uma atividade de máquina. Então, como é uma atividade de máquina, nós vamos vir aqui com o botão direito do mouse e vamos optar por esse símbolo, que é Service Task. Vou fazer mais uma aqui, porque a próxima eu falei que eu vou demonstrar como que depois de baixar estoque eu vou gerar um PDF. Então, vou fazer mais devagar isso aqui para vocês verem. Gerar PDF.
fazer mais devagar, ó. Eu clico fora aqui para poder clicar com o botão direito e tem o Task Type, Service Task. Depois disso, nós vamos fazer mais um automaticamente, que é o enviar pedido. Esse enviar pedido, vamos enviar pedido para o cliente e vai ser um send task, uma tarefa de envio. Ele vai, ó, colocou ali o símbolozinho da cartinha. Agora o próximo já seria lá do setor de entrega, que seria C para mercadoria. A separação da mercadoria e segue uma última tarefa, a separação de mercadoria. O ser humano lá que vai fazer, separar a mercadoria, ele vai interagir com o sistema, então eu vou ter uma tela para ele. Essa próxima atividade aqui é a atividade automatizada de enviar nota fiscal. Enviar nota fiscal. E finalizaremos aqui, botão de fim. Acabou. Esse é o, né? Então, o início e o fim são símbolos diferentes, né? Ele nem permite colocar, depois que inicia, ele nem permite mais usar o símbolo de início, só de fim, né? Isso aqui é chamado de evento, evento de início. Esse componentezinho que é a seta é chamado de fluxo, né? Fluxo de trabalho, né? Aqui tem o fluxo, elemento é um fluxo. Muito bem. Terminado aqui, vamos fechar. Ele vai perguntar se quer salvar, é claro, vamos salvar. E essa parte está pronta. Eu posso editar a hora que eu quiser, incluir alguma coisa, excluir, alterar, mudar de lugar, incluir setores. Na verdade, quando a gente fala em incluir setores, tem que ainda cadastrar os setores, fazer tudo o resto. Mas vamos lá, vamos para o próximo passo aqui, que é modelar os dados. Ele vai perguntar qual é a entidade principal, que na verdade é a entidade de dados. Vou colocar essa vender mesmo. Eu já criei algumas antes, mas só mostrar como é que é essa vender, tá? Pra gente... Eu posso alterar o nome ou clicar com o botão direito e editar a lista de atributos. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Total do pedido seria uma coisa que a gente precisa, né, armazenar. Então vamos lá, total do pedido seria um atributo que é do tipo que a gente chama de currency. Eu vou também armazenar o pedido gerado, que tá vendo? Eu não preciso me preocupar com esse espaço, pode colocar os espaços que ele retira, que é um arquivo PDF. Então, vou colocar aqui um arquivo, o folder, a pasta onde ele vai armazenar uma pasta do próximo Visage. Eu posso dizer aqui, em substituição a essa pasta de Visage, eu quero ela mesma, uma pasta lá do projeto, na unidade C da máquina, ou do servidor, né, onde ele estiver. A data do pedido, obviamente que é um campo, não é string, é um campo data, date time. Eu também vou armazenar o número, na verdade o número do pedido está armazenado num atributo, vai estar armazenado num atributo dinâmico que eles chamam de ID, né? Só que esse ID ele é muito difícil na automatização. Nós vamos ver que esse ID ele não aparece em todos os lugares com facilidade e tem que fazer muita trabalheira para isso. Então, já que eu vou automatizar algumas coisas, eu vou automatizar eu vou colocar esse número de pedido em um atributo para adiantar a nossa vida aqui. Mas é apenas um macete que eu resolvi, né? Nota fiscal. Qual seria o número da nota fiscal, mas esse número pode, de repente, a nota fiscal conter caracteres também. Eu vou deixar string mesmo. A gente não sabe até quando que a nota fiscal vai ser numerada. Uma hora ela vai poder ter alfa. Então não é bom deixar a nota fiscal como um número inteiro. E a data da nota fiscal.
é um campo data, date time. Muito bem. Então essas são as tabelas. Eu posso finalizar logo e ele já salvou aqui. Esses são os atributos da tabela. Agora eu vou puxar aqui a tabela de cliente. Entidade, né? Cadê? Não quer vir. Ele não está acionando. Então, vamos criar uma nova aqui. Obviamente eu não vou poder botar a palavra cliente, né? Vamos ver se ele aceita. Ele não aceita. Vou botar no plural. Clientes. Eu tentei adiantar e não deu certo. Mas a gente faz aqui. Nome. Endereço. Esse cedilha que ele tira. Telefone. E-mail. Vou chamar aqui, vou criar uma outra. Chamar de, perdão, produtos. Vou armar a descrição do produto, o preço do produto que é do tipo currency e o estoque inteiro. Poderia ser um estoque de produtos não inteiros, né? Então tá aqui. Agora eu vou criar os relacionamentos entre eles. Primeiro a gente faz o relacionamento entre cliente e a tabela de venda, de vender, né? A gente chamou aqui, que é uma coleção um para muitos. Aí ele vai e faz essa relação aqui. Agora nós vamos criar uma relação entre perdão, agora está faltando uma outra aqui. Produtos, clientes. Agora eu vou fazer uma relação muitos para muitos entre produtos e vender, que é a tabela principal. Só que essa relação muitos para muitos, ela é complicada, né? Que a gente vai ter que criar uma tabela aqui no meio entre as duas. Então vamos criar uma entidade aqui que eu vou seguir o mesmo nome, itens de venda. No item de venda eu quero armazenar qual a quantidade solicitada, né, da venda. Vou armazenar também o preço de venda, o preço que foi da época da venda, porque o preço muda, né? Se eu fizer usando o preço do produto, né, eu quero o valor, que é a multiplicação, que é o produto, da quantidade vezes o preço, né? Então esses três já tá bom. Agora vamos fazer que é uma relação entre produto e item de venda e uma relação entre venda e item de venda, porque eu faço muitos para muitos. Venda possui vários itens que são produtos. Os produtos vão estar em várias vendas. Então vamos lá. Fazer primeiro entre produto e item. Chamar de coleção, um para muitos. Aí ele faz essa relação aqui. E agora mais uma relação, relationship aqui entre vender, que é a tabela de venda, e item de venda. Coleção. Pronto.
Então, o que eu mostrei aqui, acabei fazendo todos eles, tentei adiantar, mas não deu, mas tudo bem. O que não demora muito tempo para fazer, né, um modelo de dados. É bem rápido, é claro, para um caso simples como esse. Agora vamos para os formulários. Vamos definir os formulários, é o próximo passo. Bem, perdão, que faltou aqui, ó, nota fiscal aqui, olha, tem um erro aqui, tá vendo? Que eu devia ter colocado na cartinha, né? Eu achei que eu tivesse colocado, não coloquei, não tem problema. O que eu faço? Venho aqui, edito o processo, tá vendo? Tem uma possibilidade de editar o processo. Vou corrigir agora. Ah, realmente eu não botei. Então vem aqui, ó, botão direito, Send Task. E aí eu fecho salvando. Ele vai voltar para lá. Ó, voltou a cartinha aqui. Então, no caso de formulário, a gente tem que separar a mercadoria e lançar pedido. Vamos começar por lançar pedido. É o primeiro, é o mais importante. Esse formulário aqui, ele vai ter muita coisa, né? Mais da metade da apresentação vai ser nesse formulário, né? A tela está vazia, né? Então nós vamos começar a colocar aqui os elementos que vão compor esse. Então, primeira coisa, nós dissemos que cliente, existe uma relação entre cliente e venda, né? E vender. Então eu vou arrastar toda, eu não vou pegar e-mail um por um não. Nesse caso aqui, se eu arrastar aqui, ó, só o cliente, ele traz uma tela para mim, ó. Ele traz esse componente. Esse componente, dá um clique nele e nós temos que fazer algumas alterações nele aqui para que ele fique funcionando. Primeiro, vou dizer que é requerido, é required. Não pode não ter cliente, né? Esse display name, se passar o mouse em cima, não seria agora. Agora ele tem esse select form aqui, ó. Esse select form é como ele sabe que ele já trouxe essa lupinha para a gente fazer uma busca. Eu poderia para select form colocar como nenhum, não quero busca nenhuma, eu posso criar também um novo form. Ele abre um novo editor de formulário, um construtor de formulário. E aqui em cima, nessa parte de cima, eu vou colocar quais são os campos que eu vou usar para fazer a busca. No caso, eu só quero usar endereço como campo de busca, né? Inclusive, tá aqui, ó, endereço como de busca. E quais são os campos que eu vou usar para compor aqui o resultado da busca? Porque eu vou, por exemplo, falei endereço, mas eu acho que é o nome que é o certo, né? Endereço não seria para buscar pelo endereço, vou buscar pelo nome. Perdão aí, vamos lá. Então, o nome, a pessoa vai digitar para a letra A. Aí eu quero aparecer todo mundo que tem a letra A aqui embaixo. Só que eu quero também saber o endereço das pessoas. Vou mudar de lugar aqui. O telefone delas. E eu quero também o e-mail delas. Não precisaria ter todos os dados, vou colocando aqui para ficar composto certinho. Aqui eu vou sair, ele vai dizer que eu acabei não salvando. Tinha que ter botado o nome do formulário, que ele cria depois. Vamos fazer isso rapidamente aqui agora. Nome aqui, endereço, telefone e e-mail. Mais fácil assim. Falta um detalhe que ele deu um aviso lá que estava faltando. Propriedades. Tem que dizer aqui qual é o nome dele. Aí aqui, seleciona cliente. Era isso que estava faltando. Ele aceita salvar, né? Salvou, se fechar. Pronto, ele já colocou aqui que tem um formulário associado a essa busca aqui. Quando clicar aqui na busca, ele vai chamar esse formulário.
Eu preciso também definir qual é o atributo que vai ser colocado aqui, né? Qual dos atributos a gente quer que fique armazenado, no caso, o atributo nome. Agora vamos para os avançados. Os avançados nesse caso, a gente vai permitir que ele faça submissão na mudança, quer dizer, em qualquer change, qualquer mudança ele vai permitir. Ele pode permitir apagar ou não, né, o dado. Pode permitir novos registros. Eu vou colocar porque a gente não tem um sistema de cadastro de clientes, né? Então vamos permitir cadastrar cliente agora. Mesma coisa, ele apareceu aqui um novo formulário, um formulário para cadastrar clientes. Para eu não esquecer, eu vou botar logo o cadastro de cliente aqui. Ele também pergunta se quer confirmar a informação. Tem um confirmation aqui. A gente não precisa, que ele tem um save e um. Então vamos voltar para cá. Cadastro cliente, dados. E o que eu quero para cadastrar cliente? Nome. Fazer simples mesmo, simples assim, endereço, telefone e e-mail. Não preciso de mais nada. Agora não vai dar erro, porque eu botei o nome lá. Muito bem, já fizemos essa parte do cliente. O cliente está ali, né? E a parte avançada do cliente. Agora vamos para o restante. O restante é a tela de item, né? Item de pedido. Item de vendas, tá vendo? Item de vendas. Então eu vou arrastar o item de vendas para cá. Agora só que para ficar melhor, eu vou colocar um grupo aqui. Vou colocar um grupo, que esse grupo eu vou chamar de pedido. E nesse grupo pedido, eu vou colocar esse item de venda. Item de venda, ele apareceu essa tela. Se clicar aqui em cima, ele vem um Edit Columns. Esse aqui é para a gente especificar quais são as colunas que vão fazer parte desse grid, dessa tabela. E aí as colunas são, eu vou querer um produto, arrastei o produto todo porque eu quero ter aquela mesma funcionalidade que tinha lá atrás da lupa de produto. Eu vou querer também o estoque. Eu quero que apareça qual é o estoque do produto aqui. O estoque do produto. Eu quero que apareça, eu quero saber também qual é o preço, né, combinado, e a quantidade. O preço, a quantidade solicitada e o valor total. Lembrando que ficou meio desigual, né? O que a gente pode fazer é formatar. Agora vamos caprichar aqui. Vamos lá, vamos formatar primeiro, né? Vamos acertar. Estoque, por exemplo, eu não vou editar. Na tela do pedido, eu quero ver o estoque, mas eu não quero editar. Editar o estoque? Não, só quero ver. Assim como o preço, eu quero ver, mas eu não quero editar, porque é o preço do produto. O valor é calculado automaticamente, então eu também não vou editar. Só vai ser editado qual é o produto e qual é a quantidade. Só que a quantidade aqui ficou grande, né? Ficou grande. Então vamos no formato aqui. Ao invés de deixar alto, a gente bota que eu quero 200 pixels, 200 px. Aí ele já reduz. Posso reduzir ainda mais, que essa quantidade, 200 está muito. Vou botar para 100. 100 pixels para a quantidade.
E aí ele ajusta os outros, né? Vamos voltar para produtos aqui. Esse produto é uma seleção. Eu vou ter que selecionar qual é o produto que vai compor esse pedido, né? Nesse item. E a mesma coisa, eu vou selecionar uma tela de seleção de produto, onde eu vou perguntar qual a descrição e a ferramenta vai me mostrar todas as descrições existentes, todos os produtos existentes, com seus estoques e seus preços respectivos. Colocar, seleciona produto, tem que colocar o nome, salvei, salvou. Tem que botar um atributo. O atributo é descrição de binding, que é o atributo de ligação aqui. E agora vamos para a área avançada. E ele aqui eu posso dizer máximos de registros. Quantos registros no máximo a gente pode ter aqui dentro, né? Ok. Acho que é isso, né? Ele permitir novos registros, sim, que eu quero. Como eu não tenho também um processo de cadastrar produto que deveria ser o certo, só para testar aqui, eu vou criar rapidamente aqui um formulário, só para cadastrar rapidamente o produto, para a gente testar o programa. Que o certo é o cadastramento do produto não está no atendimento, mas nós não temos um outro processo estabelecido ainda para cadastrar produto, então nós vamos usar esse formulário aqui. Vou botar aqui. Cadastra produto, o nome. Vamos salvar. Então, só que esse aqui também, ele vamos confirmar se ele está required. Ele é requerido. Assim como a quantidade também é requerida. Só para ficar esse vermelhinho indicando que ele é requerido. Esses daqui são editáveis? Não, tá tudo certo. A gente salva. Ok. Ele volta para a tela principal. Aqui eu vou querer colocar o total do pedido. Embora o total do pedido vai ter que ser calculado, né? Mas vamos lá, vamos botar o total de pedido aqui. Total de pedido. Como o total de pedido é calculado e às vezes esse cálculo ele não se dá automaticamente, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui e depois nós vamos ver que não precisar de um botão para ele. Tudo bem, deixa ele quieto assim. Bom, essa é a tela de pedidos, né? Vou salvar. Então, como eu disse, vai haver necessidade de fazer algumas associações. Por exemplo, na tela no item de venda tem o preço de venda. Aqui indica o preço do produto, né? O preço lá do produto, né? Não é o preço de venda. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, vou botar esse aqui como preço de venda, para a gente ter certeza de que está falando do preço de venda do produto. Preço de venda. É o preço de venda, mas só que esse preço de venda está zerado. Quando eu digito, eu vou digitar a quantidade, o produto é a quantidade, mas o preço de venda, eu vou ter que fazer essa cópia, vou copiar o preço de venda lá da ferramenta, lá da entidade de produto, qual o preço de venda, e jogar o preço de lá, botando o preço de venda. Esse valor ficou ruim, né? Vamos acertar aqui. Ficou muito ruim. Vamos botar tudo 200 pixels aqui, a formatação. 200 pixels, para garantir um mínimo de 200 pixels. Esse automático, ele não é muito... Estoque também, só para ficar... Então, dependendo do seu computador, dependendo... ficou até grande demais.
100 pixels por aqui. Já melhorou a relação aqui. Bem, então agora vamos para a programação. Vou salvar mais uma vez. A programação dele é feita aqui, ó, Actions and Validations. A gente vai adicionar uma validação nova, né? Ele tem essa tela que ele pode aplicar em todo o formulário ou aplicar somente no item de vendas, né? Itens de venda. Eu vou fazer nesse aplicar sobre o formulário. Então, primeiro adicionar uma condição, e quando eu adiciono a condição, ele pergunta qual é o controle, o que eu estou verificando. Na verdade é o seguinte: se por acaso o usuário alterar a quantidade, eu quero que ele faça em qualquer change, quando a quantidade mudar, changes, eu quero que ele execute uma tarefa aqui. Mas eu não quero só quando essa atividade mudar, não. Eu quero também em outra situação. Digamos que eu delete exclua. Eu quero também mexer, né, nos cálculos que vão ser feitos. Então, se por acaso item de venda for deletado, tem uma linha deletada, eu também quero executar a tarefa que vai ser feita aqui embaixo. Então vai ser que tarefa? Eu posso mudar o background, eu posso mudar a cor de frente, eu posso mudar mudar a visão, mudar valor, eu posso fazer várias coisas. Colapso, eu posso reduzir o grupo, posso colapsar um grupo. E eu posso refazer um refresh, que eu vou usar isso aqui, mas eu posso também executar uma regra. Execute uma regra. Regra para ele é executar pode ser um script que vai dar uma tarefa, ou pode ser como fosse uma função que vai retornar um valor. No caso aqui é uma tarefa. E aí ele, clicando lá, ele pergunta, não tem nada cadastrado, eu vou cadastrar uma nova aqui. Nesse caso eu vou chamar aqui de gravar valor. É aquele valor do pedido. Eu vou gravar mais coisas, tá? Só para ficar rápido aqui. Poder se botar aqui, gravar dados, botar assim, ó, gravar dados da venda, né? Poderia ser esse nome. Eu bati enter aqui, ele está processando alguma coisa. Ele resolveu, por causa do enter, fazer algum processamento. Normalmente ele processa quando dá algum erro. Vai dar algum erro aqui. Vamos ver se a gente dá sorte. Não deu erro. Deu um sorte dessa vez. Epa, viu? Fechou. Vamos lá de novo. Então vamos lá. Mas tranquilo, dá para fazer. O que a gente tem que fazer é colocar aqui para ele executar entre o início e o fim desse diagrama aqui de fluxo, um diagrama de fluxo de atividade aqui automatizado. O que eu quero que ele faça? No caso, nós vamos fazer uma expressão, criar uma expressão nova. Eu vou chamar essa expressão de grava valor, para ficar mais rápido. Dou um duplo clique nela e vai abrir essa tela. Bem, gente, aqui que entra eu vou barra para um comentário, aqui que entra grava o valor. Nós vamos precisar fazer isso aqui. Teria que dar uma boa explicação para vocês, o que precisa, por que eu vou fazer essa programação. Na verdade, a ferramenta tem limitações, bastante limitações, mas ela possibilita que a gente use os dados que estão lá naquela entidade. Para ele instancia aqueles dados numa forma dinâmica. Ele sabe quais são os dados que estão lá. Então, eu vou trabalhar com variáveis, tá? E aí eu vou falar aqui, ó, vou trabalhar com uma variável que eu vou chamar de produto, né? Eu vou botar um igual. E aí, se eu fizer assim, abrir um diamond, esse sinalzinho assim de maior,
menor, né? Sinal de menor, ele aparece vender. Eu posso clicar em vender. E aí ele aparece vender. O que que vender tem? Vender tem item. Vamos ver se vender tem item. Não está aqui direto. Ó, o ID aqui, ó, tá vendo? Às vezes o ID aparece, às vezes não. Mas esse seria o ID da venda. Como não aparece, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui. Nem sempre funciona, porque o que eu quero é o item de venda. Eu quero clicar aqui e eu quero o item de venda tá aqui embaixo, ó. Só que eu quero o item de venda, na verdade eu quero item de venda, ponto, produto, ponto, ID. Ele não permite eu botar, eu quero controlar os IDs aqui. Então ele não permite, eu vou ter que botar na mão, ó. Ponto, ID. Infelizmente, a ferramenta não tem todos, porque eu preciso do identificador, qual é a chave primária do produto, produto a produto, porque se fosse assim, um atributo do tipo total do pedido, é um atributo do pedido, data do pedido, atributo do pedido, item do pedido, aqueles itens do pedido, como é uma tabela muitos para muitos, e está sendo controlada por um grid, eu necessito fazer um programa com uma repetição. Eu vou do primeiro ao último produto. Então eu vou vasculhando aqueles itens feitos e eu sempre vou ter que fazer em todos os itens. Infelizmente eu não consigo executar uma ação desse tipo aqui, uma expressão, em um único item de pedido. Infelizmente. Então eu vou ter que criar uma variável. Essa variável produto, ela vai ser na verdade um array list. Essa aqui, esse retorno disso aqui é um array list, né? Então eu vou tratá-la como array list. Eu vou criar um outro array list também, que eu vou usar. Desculpa, apertei errado ali. O data model. Eu quero um array list. Eu quero venda, item de venda. Eu quero o ID de item de venda. Tá vendo? Ele aceita, mas não aparece lá, ele é complicado. O comando, ele sabe que tem, mas você busca, ele não aparece no assistente dele. Ele tem umas falhas. Vou botar uma barra aqui. Só para separar, porque se você bota espaço, ele retira os espaços depois. E vou fazer um for aqui, no tradicional do C. Ele usa aqui uma linguagem de programação chamada C#, que é da plataforma .NET, né? Então vou criar aqui uma variável i, que ela vai começar, né, por 0. E desde que i seja menor do que produto, né? Como produto é uma array list, eu tenho um atributo nele chamado count e eu quero um incremento i mais. Fechei e vou abrir agora, vou fazer o for funcionar, item a item que o cliente está comprando. Vou criar uma variável preço para isso. Não vou botar essa cedilha, óbvio que é uma variável, né? E aqui eu vou buscar na tabela produto, né, qual é o preço do produto lá na tabela produto. Eu não tenho uma ligação, como eu estou falando produto a produto, eu preciso ir lá na tabela. Então eu vou usar um objeto que ele chama de CHelper, e ele tem um getEntity. Ele tem esse aqui, ó, getEntity, que ele retorna um valor de um atributo. Aí qual é a entity name? Entity name produtos, né? Foi o nome que eu dei lá. E o atributo que eu estou buscando é preço, né?
E aqui eu posso, tenho um filtro, porque eu não quero para todos os produtos, eu quero de um produto específico. Qual? Eu vou chamar de ID produtos, porque foi que ele criou, igual. Deixa eu só aumentar aqui um pouco essa tela para ficar mais fácil. Igual mais aqui, ó, produto, que é a minha variável, índice i, a minha array list, e fechei ponto e vírgula. Então com isso aqui eu vou obter o preço, uma variável que ela vai virar uma variável inteira aqui, ela vai ser convertida ou criada uma variável inteira que ela vai receber um determinado preço lá do ID produtos, que é o ID. Como é que você sabe que é ID produtos? Porque quando você cria uma tabela, uma entidade, o nome da entidade, ele automaticamente cria um ID com o nome da entidade. Então, com certeza, esse é o nome lá, que é criado por ele. Eu poderia aqui entrar no SQL Server e mostrar para vocês como que isso funciona lá no SQL Server, né? Tô vendo controlando, me pareceu que tava travado, mas está tudo funcionando. Desculpem aí a interrupção. Vamos lá, vamos continuar. Então vamos criar a próxima atividade aqui. O que eu preciso agora é gravar esse preço lá no preço atual, naquele preço de venda, aquele atributo. Então para isso eu vou usar o objeto me, que eles chamam, né? Ele criado, me set path. Esse me set path aqui, ó, eu preciso passar um xpath. Esse xpath é um caminho, né? Para ele eu tenho que informar qual o caminho, onde que eu vou armazenar. Então eu vou armazenar lá em vender ponto itens, né, de vendas. Só que eu não quero em todos os itens de venda. Qual é o item de venda? O item de venda que tiver um ID é complicado. Sei, uma hora é ID, outra hora é ID produto. Mas isso aqui, gente, é o que a ferramenta oferece. Então, o ID tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao que tiver. Perdão, aqui que eu criei var aqui, não botei qual é a variável que eu estou criando. Falei e não criei. Mais item índice i. Então eu quero o ID de item quando para cada ocorrência, né, desse i aqui. Mas tenho que fechar colchete ponto preço de venda. Fecha colchete de novo. E qual o valor que vai ser colocado? Vai ser o preço. Complicado, né? Eu sei, eu também não gostei, mas eu tive que fazer isso aqui várias vezes. Infelizmente tinha que fazer várias vezes. Outra coisa que ficou faltando aqui é armazenar, né? Armazenar o total, o valor total, né? Que aqui eu já sei qual é a quantidade. Eu tenho aqui a quantidade? Ainda não, né? Eu tenho o preço, eu tenho o produto. Então eu quero pegar a quantidade desse produto. Então eu vou armazenar o valor total, que é a quantidade vezes o preço. 7. E eu vou armazenar lá em vender ponto itens de vendas índice ID
igual mais item índice I. Se vocês quiserem copiar e colar também, né? Ponto. O valor. Esse é o atributo que eu quero armazenar. Em que dado que eu vou armazenar lá? Eu vou armazenar o preço vezes a quantidade da tabela produtos. Então a quantidade está lá, eu vou pegar um mi.get x path, que eu tenho um set, eu tenho o get, né? Eu quero o get set x path. E aí nós vamos pegar o vender ponto item vendas ponto id igual que mais item índice I mais fechou ponto quantidade, fecha de novo, fechou ponto e vírgula. Bom, aqui então já está toda, vamos ver se dá certo. Ele tem um programa aqui que verifica, né, um reasoner. Vamos ver se deu algum erro. Se der, ele vai aparecer aqui. Aparentemente não deu erro nenhum, senão eu teria mostrado aqui embaixo. Então esse é o grava valor. Ok, aqui. E quando a gente estiver testando, quer dizer, eu vou me antecipar, porque na verdade, como eu já fiz antes esses testes, e eu verifiquei que dá um problema no total, né? Eu também vou precisar calcular o total. Aquele total do pedido, né? O total do pedido é mais fácil. Vou fazer logo o total do pedido, porque o total do pedido está em branco ali, deu um erro aqui, ó. Eu tenho um warning, está dizendo que tem de atributo. A máquina ficou um pouco lenta, mas vamos lá. Ele está dizendo que tem um erro aqui, itens de venda. Problema de não copiar e colar, né? Vamos ver se isso resolve. Item de venda ID. Faltou um S ali, um M, trocar. Às vezes ele trava um pouquinho mesmo. Talvez porque eu esteja gravando, o programa de gravação, o software de gravação funcionando juntos, né? Eu já assumiu o erro lá. Mas vamos ver de novo aqui, ó. Itens de venda ID. Itens de venda. Foi. E sumiu o erro lá. Vamos dar OK. Foi. Agora, tá faltando uma outra coisa aqui, que é... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Que é o seguinte, já que eu tenho o valor 1 a 1 calculado, eu posso mandar ele calcular o total. Só que o total, como está no nível, o total está num nível mais alto, eu não preciso fazer lá embaixo, eu vou fazer aqui, ó, grava
total de venda, do pedido. Eu vou usar essa funcionalidade dele, que é muito interessante, ó. Vender, selecionar o atributo. Aquele está lá anterior, que eu apaguei. Mas aqui é o total do pedido. Eu quero total do pedido vai receber esse expert aqui. É só clicar e vir aqui no vender, item de pedido, valor. E aí eu quero que ele pegue o valor e utilize a seguinte função: soma. Pronto, só isso. Ele vai somar itens de venda valor e vai colocar em vender total de pedido. Ok, ok. Então ele vai fazer duas coisas aqui. Toda vez que alguma quantidade for alterada, ele vai colocar o total lá, né? Ele vai executar aqui gravar o valor e vai somar o total, desculpa. Ok. O que acontece é que às vezes a mudança é feita e ele não, vou fechar aqui, e ele não atualiza direto. Então eu já fiz esses testes e vi que em determinados momentos ele salva, mas não aparece. O total é sempre feito. Toda vez que ele muda a quantidade aqui, mas não atualiza automaticamente. Então precisa atualizar automaticamente, né, esses controles aqui. Como que a gente faz para atualizar automaticamente? Para fazer esse refresh, né? Eu vou aqui, a gente vai editar e vai mandar ele fazer os refreshes. Comando refresh. Eu quero fazer um refresh aonde? Eu não fiz lá a mudança de preço de venda. Quero fazer um refresh no preço de venda. Quero fazer um refresh também no valor. Só que, veja, não há um refresh do total. Vou botar aqui de novo, vou pegar fazer mais um refresh. Não tem aqui o total, tá vendo? Ele é uma falha, ele não está o controle do total. Porque como eu estou falando de itens de venda, quanto e tal, ele não apareceu. Então, o que eu fiz? O que eu pensei? Bom, vou criar um botão para ele, a gente vai ter que fazer isso na mão. Só para visualizar o total. Internamente o total vai estar aparecendo. Então eu vou adicionar aqui. Se a gente fizer aqui, ó. Adicionar. Tá vendo? Aparece o total, ó. Se por acaso for feita alguma mudança, por exemplo, vou pegar aqui. O problema é esse. Eu tenho que primeiro, é um macete que eu aprendi fazendo muitas vezes. Eu vi que estava ali. Então o que eu fiz? Primeiro eu adicionei o refresh. Eu quero que ele faça o refresh do total do pedido. Depois é que eu fiz aqui, olha, se por acaso a quantidade mudar, mas ele não vai deixar. Vamos ver aqui se ele deixa. Ó, tá aqui, ele aceitou, tá vendo? Olha, se mudar a quantidade, ele aceita mudando o pedido. Entendeu? Eu posso até, infelizmente, tanto se eu entrar aqui de novo e tentar adicionar uma ação de refresh, olha lá, o total de pedidos já não aparece mais. Então ele aceita o total de pedido, só que tem que ser antes de fazer qualquer alteração. Que se eu botou item de venda, ele já não aparece mais. É uma pena, é uma falha, um bug do software, né? E infelizmente tem que fazer isso, né? Outra coisa que eu percebi é que existem casos onde você insere depois e aí ele não captura essa quantidade, não tem a palavra has a row inserted,
Não tem. Então o que que eu tive que fazer? Como macete também, vir aqui e botar um else perform o que? Else perform follow actions. Add. O que que eu quero, que eu peço para ele fazer? Em outros casos, vou pedir para ele executar uma gravar dados de venda. Ou seja, eu peço para gravar dados de venda nessas situações aqui ou em outra qualquer. Gera um overhead, eu sei, mas são limitações da ferramenta. Infelizmente, quando eu fiz isso, ela passou a funcionar muito bem. Tá? Então, eu vou salvar. Né? Então, aparentemente, deixa eu... Então, são isso que a gente tem que fazer nesse formulário. Vou fechar aqui, porque o próximo passo é a gente ver aqui, ó, baixar estoque. E esse baixar estoque aqui tá lá no Activity Actions. Ou eu posso também sair aqui. O próximo passo, Activity Actions, definir expressões de se a gente tivesse gateways, como eu não fiz nenhuma gateway para adiantar, tem essa aqui. Então baixar estoque vai dar um certo trabalhinho também, porque aqui a gente pode definir, como é uma atividade só, baixar estoque, eu posso definir tanto no início, no começo, como no fim, ou na entrada. Quando ele entra ou quando ele sai, ele executa alguma coisa. Eu vou botar aqui sei lá, na saída, né? Eu vou fazer a baixa de estoque. Porém, na baixa de estoque, a gente vai usar o que? Vamos lá. Antes da baixa de estoque, vamos aqui salvar, que nós combinamos de salvar a data do pedido e o número do pedido, porque aquele ID às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, ao sair on exit desse lançar pedido, eu quero incluir, não é nada demais, aqui eu vou incluir uma expressão, e a expressão, né, nós vamos dar o nome dela de gravar data. Vou incluir e essa expressão é um assignment simples. Não precisa nem botar nome para ela, um assignment só. E eu vou dizer que eu vou gravar a vender, data do pedido, ele botou a data de hoje, né? Só que eu vou botar expression, ele mesmo já selecionou date time now. Né? Muito rápido. Né? E também, perdão. E também nós vamos fazer um outro assignment aqui embaixo, que assignment aqui vai ser para o número. Vamos editar a descrição. Um é para o número do pedido e o outro é para a data do pedido. Esse aqui também vai ser um assignment e eu vou pegar aqui vender data do pedido, perdão, número do pedido. Eu vou colocar aqui Express vender. Só que ele não tem o vender, ele não tem o vender.id, né? Não aparece aqui. Então, o que a gente vai fazer?
não aceita digitar. Então o que que a gente faz aqui? A gente vem aqui, value, express vender.id. Então, foi feito esse vender.id aqui. Eu acho que eu tenho que botar o... Não aparece de jeito nenhum. Vender.id. Ok. Está dizendo que vender.id não existe. Não tem problema, vamos tentar fazer vender. Uma hora a gente consegue. Vamos ver se agora vai. Foi. Deu um trabalhinho ali, porque realmente ele tem a informação, só que ele não puxa pela funcionalidade que está lá presente, né? Pronto, isso aí não sai pedido. Ao sair aqui, ele vai ter que fazer aquelas duas atividades lá. Aqui pode ser na entrada, pode ser na saída, né? Esse aqui a gente grava, vamos gravar na entrada mesmo. Que é aqui que está o gravar estoque. Estão cansados? É meio complicado, né? Mas vamos lá. Vamos criar uma expressão nova. Eu vou chamar de gravar ou baixar estoque. Baixar estoque. E precisar de apenas uma expressão aqui. Vamos lá. Vamos criar uma expressão, um programinho para de fazer isso. Precisar das variáveis produto, que eu vou retirar aquele array list lá de vender, ponto, item de venda. Ele não tem aqui, ponto,
produto.id. Vou precisar também da variável estoque, que vai vir de vender ponto item de vendas ponto produto ponto estoque. Outra variável quantidade pedido, né? Vender ponto item de vendas ponto quantidade. E por último, quais são os itens? Olha, o item de venda, vender, esbarrou aqui, ponto item de itens, aqui itens de vendas, itens de vendas ponto ID. Muito bem, agora vamos fazer um for e começamos de 0, sendo que i vai ser enquanto menor do que produto ponto count. É o mesmo do anterior, i mais mais. E aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que criar um saldo, variável saldo, que vai ser igual a estoque índice i, certo? Menos quantidade índice i. Para ficar mais fácil a expressão aqui. E aí vem o mi, poderia fazer direto lá. Aqui, ó, mi set experts. Aqui a expressão que eu quero alterar é vender ponto item de venda ponto perdão id igual, fecha, mais item índice i mais, fecha colchete, ponto produto ponto estoque, fechou, vírgula, saldo. Bom, vou tentar explicar, né? Não é que eu tentar, porque não tem porquê, né? Simplesmente, depois de tentar fazer dezenas de vezes, descobri que esse é o jeito de fazer esse set expert aqui. Porque o expert que eu tenho que passar é um que eu tenho a ver com os itens de venda, de um determinado item de venda, de um produto, o estoque, não, estou alterando o estoque de um produto, de um item de venda da venda. Só que o item de venda é que varia. Eu tenho vários itens de venda. Então, qual deles? Qual? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Então, essa variável i, ela vai trazer essa informação. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando a gente faz esse comando var produto, recebe a lista .id, todos eles aqui vão receber listas do mesmo tamanho. São 4 variáveis, são 4 listas, array lists, com o mesmo count. Então, se eu fizer, tanto faz eu fazer esse count aqui de produto, count de item, qualquer um desses count aqui vai retornar 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, esse índice 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, enfim, quantos itens eu tiver, menos 1, eu vou utilizar esse i para acessar o dado que me interessa, né? O dado que me interessa lá. Na verdade, esse var produto aqui eu nem estou usando para nada, nem precisaria dele aqui. Mas vamos ver se vai dar certo assim. Não dá nenhum erro. Ele demora um pouquinho às vezes.
Não deu erro nenhum, ele funcionou. Então, a base do estoque é essa, né? Agora vamos fazer o gerar PDF. Está estranho, né? Está estranho a gente fazer aqui, né? Sem gerar PDF, sem fazer pedido, sem fazer nada, né? A gente não testou ainda, né? Mas eu vou deixar para testar no final. Vamos ver se dá algum problema. No final a gente conserta. A gente perde muito tempo testando aqui no começo, no meio. Agora nós vamos fazer esse gerar PDF aqui, né? Se eu conferir aqui o tempo de gravação, já está 1 hora e 15 minutos. Então eu acho o seguinte, realmente ultrapassou muito o tempo que eu esperava para o primeiro vídeo, né? 1 hora e 15 minutos, eu preciso fazer um intervalo, tanto para eu tomar uma água aqui, né, mas também para descansar vocês. A ideia é que eu vou fazer um intervalo e quando eu voltar, o que eu pretendo fazer? Talvez não vai demorar tanto, como eu falei, o principal era lançar pedido e baixar estoque. As duas atividades eram as principais. Agora gerar PDF, enviar e fazer o restante, né? Eu acredito que em mais uns 40 minutos eu devo estar terminando pelo andar da carruagem aqui. Eu me atrapalhei um pouco em algumas etapas, acho que é normal, que não tenho hábito de fazer todo dia isso aqui, né? Mas eu acredito que daqui para frente não vai ser mais tão difícil não, porque não tem mais programação nenhuma para fazer. Agora é só clicar, arrastar, soltar e a programação é bem mais simples. Então vou dar um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta, tá ok?